Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro para estudar sobre o livro Porque o Amor é Importante. Hoje é o dia que a gente vai estudar a introdução desse livro. Ele é um livro muito especial, é um livro escrito por uma psicoterapeuta que ela faz o estudo de diversas linhas. Oi, Fabi, seja bem-vinda! De diversas teorias e ciências diferentes, né? Então ela faz um livro com base em conteúdos da neurociência, da biologia, da psicologia, da psicanálise, da medicina, e aí ela juntou todas as informações mais atuais e acabou colocando nesse livro que fala como que o amor e o afeto afetam o desenvolvimento, né? Impactam no desenvolvimento, como é que o cérebro se forma, como é que a gente precisa olhar para essa formação do cérebro e entender que tudo que a gente, toda a nossa relação... Oi, Gi, bom dia! Oi, Gisele! Interferem completamente no adulto que nós seremos, ou que nossos filhos serão. Então, sejam bem-vindos, quem está assistindo aí no gravado depois, quiser passar um pouquinho para frente, eu vou dar um oi pro pessoal que tá chegando. Quem tá chegando aí, mandem aviãozinho pra... Ai, Fábio, eu acho que você tá no audiocurso e a Gi também tá no audiocurso que tá aqui. Quevedo.G é a Gislaine, ela também tá lá no audiocurso também. Ai, que gostoso. Se quiserem mandar aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem, que vocês já imaginam, né? Ai, a Leonor também tá no audiocurso. Sejam bem-vindas, gente. Que delícia. Que gostoso ter vocês aqui também. Vai virando uma comunidade, né? Porque, nossa, a gente vai percebendo o quanto essas informações impactam e mudam, né, a nossa conduta. Quer dizer, tem capacidade de... Porque o que acontece? A gente vai ver aqui. A gente aprende por repetição, por intensidade, né? Isso assim foi na nossa infância e assim é agora enquanto a gente é adulto. Então, quanto mais a gente conseguir ter acesso, ter contato, né? Se aprofundar nos conteúdos, experimentar, vivenciar, voltar e assim vai, mais a gente tem chance de conseguir trazer isso pra dentro da gente e não ter que ficar tão o tempo todo pensando o que eu faço, meu Deus, não, assim não pode, controlando nossos impulsos, né? Se tudo der certo dentro dessa proposta da gente se reeducar, a gente vai começando a ter impulsos mais assertivos também, né? Hoje o áudio foi sobre assertividade, né? Já conseguiram ouvir o áudio de hoje, meninas? Hoje foi sobre assertividade. Muito, muito legal. Tô super feliz lá com vocês no audiocurso. O grupo ainda tá usando um pouco o chat, né? Poucas pessoas comentam, falam seus insights, fazem perguntas, mas daqui a pouco o grupo já se aquece, vocês vão ver que vai... Os maridos normalmente ficam, ai meu Deus, mas tem muita coisa pra ouvir. Vamos ver. Me contem, conseguiram o livro? Não conseguiram, não tem problema nenhum. Só me contem como é que vocês estão olhando aí pra essa ideia do estudo, tá bom? Mari, seja bem-vinda! Que gostoso. Então, primeiro de tudo, eu queria falar pra vocês então como é que vai ser. Hoje a gente vai estudar, é que fica invertido, né? Mas hoje a gente vai estudar a introdução. Gente, só na introdução... Opa, desfocou. Só na introdução, vocês já vão ver quanta coisa tem aqui, tá? Aí depois na parte 1 vai ser os aspectos fundamentais, os bebês e seus cérebros. Na parte 2 vai ser bases trêmulas e suas consequências. Então a gente vai olhar o que acontece no cérebro e na vida das pessoas que não tiveram o afeto, não tiveram esse olhar consciente para a infância deles, o que acontece. Acho que a gente vai se reconhecer bastante. E daí na parte 3, muitas informações, poucas soluções. Para onde vamos então? Para onde vamos agora, né? Se tudo falhar, abraça seu ursinho de pelúcia, reparando os danos e nascimento do futuro. Vai ser a parte 3, tá? Então vamos começar hoje com a introdução à segunda edição do livro Porque o Amor é Importante. Vamos lá, gente, vamos começar a estudar então pra gente poder aproveitar bem o nosso tempo. Quem não conseguiu entrar, bastante gente me escreveu que estava entrando, que quer entrar, que quer participar com a gente. Teve gente que já me mandou foto de livro que comprou, eu fiquei tão feliz, porque me motiva, né, a continuar aqui estudando com vocês. Mas a gente não pode, né, a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo aqui, tá bom? Babi, seja bem-vinda. Elisa, seja bem-vinda. Se vocês quiserem e puderem, ir mandando um aviãozinho, então, para as mamães que vocês conhecem, para os papais. Pode ser que eles não venham hoje, pode ser que fique lá no direct deles, mas se algum dia eles entrarem e verem, pode ser que desperte muita coisa boa aí para a criação dos filhos deles, né? Até para autocura. Já tomaram café? Eu tô aqui com meu cafezinho, mas eu esqueci. Oi, Thalita! Eu esqueci minha garrafa de café. Eu fui atender
semana passada, um casal. Foi também presencial. E aí eu levei uma garrafa de café, né, feitinha e tal, pra servir lá. E na hora que eu fui embora, eu esqueci, eu tô sem garrafa de café. Então eu tô passando direto na xícara. Aí eu fico pensando, ai meu Deus, preciso tomar logo antes que esfrie, porque não tem mais café. Mas eu vou lá buscar minha garrafa de café hoje, vai dar tudo certo. Gente, vamos começar então? Introdução à segunda edição do livro, Uma Nova Forma de Entendimento. A minha ideia é ir lendo, como se eu fosse estudar eu mesmo, só que eu tô compartilhando com vocês, tá bom? Aí vocês podem acompanhar comigo. Quem quiser colocar o fone, fazendo outras coisas, né? Quem tá sem livro, quem quiser pegar um caderno, anotar, vejam o que funciona, como é que é o jeito que vocês estudam melhor por aí. Este livro é o resultado de muitos anos de observações casuais, seguidas de formação e prática como psicoterapeuta, particularmente trabalhando com relacionamentos perturbados e problemáticos entre bebês e suas mães. Na sequência dos meus palpites a respeito do impacto da relação no início da vida sobre o funcionamento psicológico posterior, comecei a explorar o crescente corpo de pesquisa sobre o desenvolvimento do cérebro em bebês e crianças pequenas. Então, me peguei ligando esses dados aos dados sobre os adultos psicologicamente perturbados, pessoas que sofrem de uma série de problemas, de depressão leve até psicopatologias físicas e mentais. Olha que legal que foi feito esse trabalho de estudo dela para fazer o livro. Oi, Raíssa, seja bem-vinda. No processo, descobri que algo novo e emocionante estava acontecendo e que minha própria exploração se deu em um momento oportuno. Na verdade, chegamos ao momento em que diferentes áreas do conhecimento estão convergindo para produzir uma nova compreensão da vida emocional. Quero oferecer um guia para esses desenvolvimentos e o que pode significar para você como pai, podem significar para você como pai, médico ou parceiro. As fontes médicas, científicas e acadêmicas, com frequência densas e escritas tecnicamente sobre o que vou relatar, contêm informações vitais que ainda não chegaram a sensibilizar o público tanto quanto merecem. Com certeza, essas informações mudaram drasticamente a minha compreensão da vida emocional. Juntando essas fontes e traduzindo-as, ofereço aos leitores a oportunidade de fazer esse experimento por si próprios. Então, o grande objetivo dela é traduzir em palavras coloquiais o que tecnicamente está disponível por aí, mas que a gente não tem acesso, a gente não sabe nem onde procurar, na verdade, né? A nova perspectiva não é decorrente de um avanço único. Olha que importante isso, gente. Mas do notável impacto de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em neurociência, psicologia, psicanálise e bioquímica. Então, as informações estão acontecendo em todas as frentes de estudo, de todas as frentes científicas, e ela juntou isso, né, que estava acontecendo em diversas frentes. Então, não é assim, nossa, a neurociência descobriu uma coisa. Não, é muita coisa sendo descoberta ao mesmo tempo. Tipo, já tá aí. Tá na nossa mão, não tem mais como questionar. Ai, mas será? Não, tá lá na neurociência, tá lá na psicanálise, tá lá na psicologia, tudo tá se juntando, convergindo para essas informações tão ricas, né? Conforme essas áreas começam a se comunicar e a influenciar uma a outra, oferece uma compreensão mais profunda de como os seres humanos tornam-se plenamente humanos e como aprendem a se relacionar emocionalmente uns com os outros. Pela primeira vez está sendo disponibilizada uma explicação biológica completa do nosso comportamento social, por meio da compreensão da infância humana e do desenvolvimento do nosso cérebro social e dos sistemas biológicos envolvidos na regulação emocional. O desafio agora é colocar esse conhecimento científico da infância humana no centro de nossa compreensão da vida emocional. Então, gente, isso que ela vai trazer aqui é muito, muito, muito de hoje, muito atual. Não é o tipo de conhecimento que a gente vai acessar e vai falar, nossa, olha como meus pais, olha o que eles fizeram, meu Deus, fizeram tudo errado. Olha essas informações. Não tinha como saber, tá, gente? Não tinha como saber. Oi, Inês! Que bom que você veio. Oi, Keila! Que bom que vocês estão aqui, tomara que vocês consigam estar conosco. Se não, fica gravado, tá? Não tinha como eles saberem. Até tava conversando com quem encontrei na semana passada, eu tava conversando com ela. O tomógrafo, gente, ele começou a ser usado em 1990, que é quando a gente começou a olhar para dentro do cérebro, né? Então, muito interessante a gente pensar que não tinha como saber se saber disso antes, tá? É muito, muito novo. E como ela falou aqui, todas as áreas estão convergindo, estão se comunicando e estão começando a deixar tudo mais robusto, né, esses conhecimentos.
Para mim é emocionante, mas ao mesmo tempo doloroso. Tô lendo a introdução, tá, gente? Quem tiver com o livro aí, eu tô lendo a introdução. Tô lendo a segunda página da introdução. Mas ao mesmo tempo doloroso. Olha que interessante a consciência que ela teve com relação ao acesso a tudo isso de informação. Então, para mim é emocionante, mas ao mesmo tempo doloroso. Por um lado, minhas descobertas me levaram à conclusão de que a desinformação dos pais ou sua falta de capacidade de lidar com os cuidados de um bebê poderiam deixar essas crianças incapazes pelo resto de suas vidas, o que potencialmente prejudicaria também os outros. Por outro lado, traços comportamentais, doenças e criminalidade em geral, considerados como carregados pelos genes de modo predestinado e inevitável, podem ser vistos como evitáveis. E, acima de tudo, minha pesquisa me leva a crer que, se houver vontade e recursos disponíveis, os danos causados a uma geração não precisarão ser transmitidos para a seguinte, ou seja, a criança prejudicada não necessariamente se tornará um pai prejudicado e prejudicial. E isso, gente, a gente vai ver aqui, traz pra gente a nossa responsabilidade de assumir, a partir do momento em que a gente consegue assumir o nosso próprio desenvolvimento, que é depois dos 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, ou nunca assumimos, a responsabilidade passa a ser nossa. Não tem mais como a gente olhar pra trás e falar, mas eu sou assim porque meus pais fizeram isso. Mas eu sou assada porque eu tive tantos traumas. Mas da infância que eu vim, você queria que eu fosse como? Né? Sim, a gente pode fazer diferente. A plasticidade do cérebro, tudo que a gente vai aprendendo sobre traumas, que a gente vai aprendendo sobre essa questão do afeto, sobre como nosso cérebro se desenvolve, etc., nos permite entender que não é porque tivemos uma infância prejudicada que seremos para sempre prejudicados e pais prejudiciais. Né? Se a gente ficar só no automatismo, só no inconsciente, sim, mas a gente tem essa capacidade, a gente vai ver aqui no livro como, né? E por quê. Governos bem-intencionados têm reconhecido a necessidade de apoiar a vida familiar. Puseram em vigor medidas para fazê-lo e desconto em impostos e palestras para pais. Os políticos e legisladores conhecem demasiadamente bem o custo para a sociedade de famílias disfuncionais, com suas ligações com o crime, a violência e o abuso de drogas. Embora esse apoio seja essencial para aqueles que o recebem, ele é como parcelas ocasionais de alimentos para os famintos, ou, usando outra analogia, como colocar mais dinheiro na manutenção de um casal mal construída, de uma casa mal construída. Os persistentes problemas de umidade, aquecimento precário ou problemas de isolamento acústico persistem em decorrência da má função e podem ser temporariamente aliviados, mas nada pode mudar o fato de a casa não ter sido bem construída. Os altos custos de manutenção persistirão. É o mesmo que ocorre com seres humanos cujas fundações não foram bem construídas. Lembre que em várias lives eu falo sobre isso. Oi, Carla, seja bem-vinda. Oi, Mônica. Oi, tia Raquel. Oi, Dani. Em várias casas eu falo, em várias lives eu falo sobre isso, né? A infância da criança é como se estivesse construindo a fundação da casa. Né? Uma casa com uma fundação ruim, para sempre vai ter questões, desde que ela mesma pare, né, e reveja a fundação. Essas fundações da casa são estabelecidas durante a gestação e os 2 primeiros anos de vida. É nesse período que o cérebro social é moldado. Gente, esses dados, assim, tipo, é assim, é tatauano, é até não sei o quê, é interessante pra gente cuidar. É o jeito que eu estudo, tá? É interessante pra gente anotar, pra gente cuidar, mas eu sempre trato com mais ou menos até. Né? Porque cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa é uma pessoa, cada informação chega e complementa, né? Por exemplo, antes acreditava-se que o cérebro podia ser olhado realmente daquele formato trial, né? Primitivo, mamífero e humano. Hoje em dia já sabe que eles conversam, não é bem assim. Mas ok, é pra gente entender, tá? É mais ou menos assim. Tem um cérebro que é primitivo, mas dentro do primitivo tem coisas que já são do mamífero, que já se desenvolve ao mesmo tempo, que aqui já vem, mas aqui também vem. Então, não é exatamente, não é tudo pá, né? Não é 1 mais 1 igual a 2 acabou. Mas é pra você ter uma ideia aqui. Aqui já tem esses estudos que mostram que durante a gestação e até os 2 primeiros anos, ela tá falando, que é o período que desenvolve o cérebro social, ou seja, as fundações da casa, a questão, principalmente as questões das crenças sobre as relações humanas e sobre si mesmo.
Outros estudos já mostram que isso tudo acaba sendo estruturado até a primeira infância, até os 7 anos. Outros falam que, na verdade, existe uma grande reforma que vai acontecendo o tempo todo. Você pode mexer aqui, pode mexer ali. Então, a gente vai entendendo que é muito importante os primeiros anos da criança. Ponto. É importantíssimo, né? Os primeiros anos da criança. Então, eu vou ler de novo. Essas fundações da casa são estabelecidas durante a gestação e os 2 primeiros anos de vida. Lembre sempre de escutar esses dados muito concretos com crítica, tá? Anota, vai buscando outras informações e vamos ficando bem forte para nós, né? O que a gente percebe que todos os lados trazem que convergem. É nesse período que o cérebro social é moldado e quando o estilo emocional e os recursos emocionais do indivíduo são estabelecidos. Olha que interessante, gente, os recursos emocionais até os 2 anos. Na parte 1 deste livro, descrevo o desenvolvimento do cérebro social, a parte do cérebro que aprende como gerenciar os sentimentos alinhado a outras pessoas, bem como o desenvolvimento da resposta ao estresse, da resposta imunológica e dos sistemas de neurotransmissores de uma pessoa que afetam sua vida emocional futura. Então, na parte 1 do livro, a gente vai estudar sobre o desenvolvimento do cérebro social, ou seja, a parte do cérebro que aprende a gerenciar os sentimentos na relação com outras pessoas, o desenvolvimento da resposta ao estresse, da resposta imunológica do nosso corpo e dos sistemas neurotransmissores que afetam na vida emocional futura. Na segunda edição deste livro, né, essa segunda edição traz novas informações sobre a importância para a vida emocional no desenvolvimento inicial no útero. Até falei pra minha irmã, falei, Elisa, assiste o estudo, compra o livro, ela comprou. Ela tá grávida. Quando o feto começa o processo de adaptação ao ambiente humano. Ainda no interior do corpo da mãe, os sistemas cerebrais destinados a manter a estabilidade já começam a tomar forma, influenciados não só pela dieta da mãe, como também por agentes bioquímicos da emoção que circulam no corpo da mãe. Então, gente, o jeito que a gente passa a gestação influencia já na formação do cérebro social desse bebê dentro da barriga da mãe. Então, como que ele vai lidar com as questões sociais, com o estresse, com o emocional, com as crenças que ele tem sobre as relações humanas, etc., já começa a ser formado dentro da barriga da mãe a partir do jeito que essa mãe está, que essa mãe lida, que essa mãe leva a gestação, né? Então, e ela vai mostrar aqui pra gente por A mais B, cientificamente, por que isso ocorre. Então, vou ler de novo, ó. Ainda no interior do corpo da mãe, os sistemas cerebrais destinados a manter a estabilidade já começam a tomar forma, influenciados não só pela dieta da mãe, então a dieta da mãe também influencia, mas não só pela dieta da mãe, como também por agentes bioquímicos da emoção que circulam no corpo dela. Esses sistemas enfrentam novos desafios quando o bebê nasce, quando embarca no processo permanente de adaptação à realidade externa. A parentalidade, na fase inicial da vida, orienta esse processo, mas os sistemas de emoção também são moldados por expectativas sociais e culturais mais amplas. Tudo bem até aqui? Oi, Isa! Oi, Grazi! Oi, Maiara! Oi, Gisele! Oi, Alan! Sejam bem-vindos! Estão acompanhando, gente? Tô lendo muito rápido. Tá dando pra acompanhar. Quem tá com o livro já achou a parte do livro que eu tô lendo. Então é isso, gente. Ela tá contando pra gente o que no geral, a gente vai trabalhar aqui, né? Aí começa a parte que começa assim. O que a ciência pode nos oferecer, então? A comunidade científica desenvolveu todos os tipos de cura para os nossos males. Um comprimido para ajudar dependentes a superar o vício, antidepressivos para o deprimido e assim por diante. No entanto, até relativamente pouco tempo, não se havia feito muito para oferecer uma compreensão da vida emocional. O empreendimento científico iniciado no período do Iluminismo baseou-se em um tipo específico de conhecimento que não podia ser aplicado às emoções. Tinha de ser linear e previsível. A causa era seguida pelo efeito, o estímulo pela resposta. Essa é a nossa educação hoje com as crianças, né? Não, ele é super tranquilo, eu falo e ele já para. Como se a educação que a gente fizesse fosse... O que a gente faz com a criança fosse afetada só naquele momento. E acabou. Não, olha, se acalmou, olha, parou de chorar. Olha, ufa, consegui fazer ele parar de chorar.
a gente vai perceber aqui que o jeito que a gente trata, o que é parar de chorar, fazer parar de chorar, traz que consequências a longo prazo, biologicamente falando e assim por diante. Os sentimentos poderiam somente turvar a água, porque não eram previsíveis nem mensuráveis. Eles pareciam ter pouco a ver com os avanços tecnológicos que a ciência podia oferecer. Essa abordagem lógica foi o antídoto perfeito para a visão de mundo medieval e supersticiosa. O projeto que veio dominar o século XVII e os seguintes era o impulso para encontrar um caminho além da fome, do desconforto e da morte precoce, por meio da melhoria das condições materiais de vida. Os cientistas e inventores foram notavelmente bem-sucedidos nesse projeto, mas tomamos as transformações como certas. Agora, pelo menos nas sociedades afluentes, podemos majoritariamente supor que teremos o suficiente para comer e que vamos sobreviver até envelhecer. Com essas conquistas feitas, temos agora oportunidades diferentes. Olha que interessante, gente. Eu falo bastante sobre isso sempre. Pra gente não culpar as gerações anteriores, né? Porque a gente entende, se a gente olhar pra história, a gente entende que cada geração tinha um propósito de evolução para a sociedade, né? Existiu ali uma necessidade de sobrevivência. E é isso. É o aqui e o agora. Porque tinha que sobreviver. As pessoas na guerra, por exemplo, eles não guardam comida para amanhã. Por quê? Porque pode ser que eu morra daqui a pouco se eu não estiver bem alimentado. Então eu preciso me alimentar bem para conseguir enfrentar o agora, né? Então, enquanto eu tenho nessa questão primordial e básica da pirâmide de Maslow, né? A base da sobrevivência, não adianta eu querer falar, peraí, gente, o impacto da neurociência, do jeito que você fala com seu filho, cara, você precisa sair para trabalhar, você precisa conseguir algo para comer, né? Então, é bem importante a gente lembrar disso, né? Quando a gente olha para trás, quando a gente olha para os nossos pais, e a gente muitas vezes culpa, né, os nossos pais, e não é culpa, é sim responsabilidade, porque nós éramos crianças e nós não tínhamos como ter essa responsabilidade. Mas eles fizeram realmente o que eles tinham em mãos, né? O que eles podiam fazer. E isso a gente olha para as gerações e os anos anteriores e assim por diante, tá? E a partir do momento que eles conquistaram isso, eles nos deram a oportunidade de dar o próximo passo. Aí, eu falando da mãe, minha mãe entrou. Eu tava falando que a culpa é toda sua. Então, é um passo realmente de cada geração, né? E agora, depois que eles fizeram essas conquistas básicas, a gente tem a oportunidade de fazer outras. Ironicamente, o fascínio atual do público com a emoção está sendo abastecido por nosso próprio progresso tecnológico recente. A ciência finalmente chegou a um ponto em que pode medir e quantificar a emoção em certa medida. Nos anos de 1990, ó, que eu falei, gente, 1990 é muito novo. Surgiram novas, quer dizer, eu falo, né, muito novo, porque 1990 é ontem, não foi tão ontem assim, né, 20 anos, não, 30 anos. Não é tão novo assim, mas é mais velho, mais novo que eu. Nos anos 1990 surgiram novas e excitantes técnicas de imagem, como a IRMF, ressonância magnética funcional. Essas técnicas habilitaram os cientistas a fazer um mapa visual da atividade do cérebro no momento em que as emoções estão sendo experimentadas, tornando possível pela primeira vez em 1990, há 30 anos atrás só, pela primeira vez, ter algum tipo de técnica de medição que corresponda à emoção. Na mesma década, neurocientistas como Antônio Damasio e Jacques Panksepp, gente, não sei se estou falando o nome certo, mas tudo bem, foram os pensadores principais de uma animada corrente de pesquisadores que explorava o que ficou conhecido como neurociência afetiva. Por volta do mesmo período, na área da bioquímica, a imunologista Candace Pert começou a identificar receptores para algumas das importantes substâncias químicas da emoção, como as endorfinas, enquanto psicobiólogos como Megan Gunnar aprofundaram nossa compreensão da bioquímica do estresse. Então, depois de 300 anos de impasse, a ciência tensa e rígida finalmente renovou seu interesse na emoção. Olha que interessante, gente. A ciência até então, e a ciência é sempre assim, só tem interesse pelo que é palpável, pelo que é comprovado cientificamente, pelo que você pode ver, que você pode tocar, que você pode medir, que você pode... Então, como ela disse, a ciência começou lá e por 300 anos depois começa a se interessar pela emoção. Por quê? Porque agora eu posso olhar para ela. Até então, eu não tinha nada que pudesse olhar para ela. Então, ela é superstição, ela é
vai levada para um lugar de que não é importante, né? Porque a gente não tem como controlar, como medir, como nada, então passa a não ser importante porque eu não sei olhar para isso. E então faz 30 anos só, gente. 30 anos só. Tudo que os nossos pais, nossos avós, os pediatras, os médicos, os neurocientistas, os psicólogos de antes não tinha essa parte concreta para conseguir olhar para as emoções. Hoje, muitas das coisas que a gente vê hoje, que não só a neurociência, né? A psicologia, a psicanálise, a biologia, a medicina, consegue olhar para isso junto, vai se confirmando muito do que já se achava antes, né? Das teorias que se tinha antes, desses olhares psicológicos, mas agora a neurociência e essas outras linhas todas começam a comprovar cientificamente, né? Nessa ciência material, né? Porque tem outros métodos científicos de análise, né? Não é só a ciência que pode ver e comprovar essa parte que é a ciência. Tem muitos outros métodos científicos de análise, de observação, né? A psicologia era feita muito dessa forma, ainda feita muito dessa forma. Análise e observação de pessoas, de um grupo de pessoas, né? Analisa esse grupo, tem as mesmas características, analisa isso no futuro, analisa como é que impacta, como é que não impacta. E assim que vai tendo essas conclusões, né? E aí, agora, essa parte da ciência mais concreta, de olhar e de não ter mais como. Não é mais achismo, né? E nem. Não é achismo, não diria que é achismo, porque não é achismo. Muito era achismo, mas não é só uma análise, uma percepção, uma conclusão bem embasada. Não, agora assim, a água molha, não tem como questionar. Daí, quando que ela não molha? Quando tem uma proteção aqui, ó, foi testado assim, assado, né? A tantos graus ela vira gelo, a tantos graus ela vira vapor. Não, mas em tal lugar não vira vapor em tais condições muda, que é essa questão mais concreta da ciência, né? Aí ela passou a se interessar pelas emoções, porque agora tem essa parte. A psicologia do desenvolvimento também usou a tecnologia para aumentar a nossa compreensão da vida emocional inicial. No começo, nos anos de 1970, um psiquiatra chamado Daniel Stern passou a explorar o mundo das mães e seus filhos usando vídeos. Ele filmou a interação entre mães e bebês e então começou a analisá-las quadro a quadro. A criação de uma compreensão do desenvolvimento inicial mais completa do que jamais houvera até então. Seu trabalho foi influenciado pela teoria do apego, de John Bowlby, psicanalista, estabelecida pela primeira vez pelo psicanalista John Bowlby. Esse livro aqui, tá aqui embaixo, usando como base. A teoria do apego, a criação com apego, né? A teoria do apego é uma das bases do meu trabalho. Estabelecida pela primeira vez pelo psicanalista John Bowlby e pela psicóloga Mary Ainsworth, em 1960. Eles indicaram o caminho no sentido de tentar integrar os desenvolvimentos científicos com o pensamento psicanalítico. Entender a vida emocional no contexto biológico. Como que era feito esses experimentos? Também é científico, né? Então eles usavam mamíferos, eles usavam bebês filmando os bebês, os macaquinhos, eles colocavam como é que é quando nasce, com a mãe só com a mamadeira, se realmente é o mamar que eles querem. Tinha muita coisa da psicanálise que dizia que era esse contato com o seio que era importante, que tinha toda uma questão, uma outra linha teórica, né? Que é do interesse do bebê, ele é interesseiro, ele tá lá só por causa do mamar, do leite, e assim vai, e daí ele vai pesquisando outras formas. Não, mas peraí, se não tiver o leite, tiver o calor humano, não, o calor do macaquinho da mãe, será que ele vai optar pelo leite ou pelo calor? Então foi feito vários testes, muitos testes. Pra quem que ele corre quando ele se sente ameaçado? Pro leite da mãe ou pra pele? O que é importante? E foi trazendo todo um estudo científico nesse olhar de formas, né, experimentos científicos, como que essas análises são feitas. Então, em todas as linhas, né, psicologia, psicanálise, medicina, tem a ciência. Acontece que essa ciência que ela está trazendo, né, começou a se interessar, essa parte da ciência que é fatos. Fatos não, porque isso também é fato, né, da psicologia. Dados concretos, né, que eu posso ver ali, eu tô vendo, não é uma conclusão, eu tô vendo ali. É isso que essa ciência que começou a se interessar por isso depois do tomógrafo, depois depois de 1990. Mary Ainsworth, nossa, como eu falo bem em inglês, pôs em prática um procedimento experimental chamado de teste da situação estranha para medir os apegos emocionais seguro e inseguro entre crianças e seus pais. No teste, é criada uma situação na qual a criança é brevemente separada de sua mãe, sob condições controladas, a fim de testar suas reações à saída dos pais e o posterior reencontro, bem como a chegada e a saída de um estranho na sala.
Isso provou ser uma medida confiável da qualidade das relações entre pais e filhos, que foi utilizada com segurança como um trampolim para as pesquisas futuras desde então. Com a grande contribuição de Stern, Alan Score, outro pioneiro, trabalhou na síntese de uma quantidade enorme de informações de todas essas diferentes áreas. E é sua síntese densa e técnica que forma a espinha dorsal deste livro. Alan Score, gente. Seu trabalho abre a possibilidade de entendimento da vida emocional em seus aspectos biológicos e social. Tudo bem até aqui? Seguimos. Reintegração das emoções. Gente, se vocês tiverem comentários, insights, escrevam aqui, né? Eu tô estudando, mas vocês podem participar aí. Olha que interessante isso. Se lê isso de novo. Putz, aquilo ali me pegou, mas então era feito assim, não era feito assado? Eu já li que era diferente. Aproveitem, né? Vamos enriquecer. O que é surpreendente neste trabalho é o modo como já começou a integrar áreas que por muito tempo foram mantidas em compartimentos rígidos. Isso é muito verdade, né? Experimentei isso ainda adolescente, quando quis muito estudar literatura e biologia, mas me foi dito que eu não poderia misturar arte e ciência, e teria que escolher uma delas. Escolhi a literatura, e mais tarde me tornei psicoterapeuta, mas a divisão forçada sempre me pareceu algo que diminuía cada área. Essa recente possibilidade de integrá-las parece dar vida nova a ambas. Ironicamente, o que foi descoberto agora sobre esses processos científicos é que os sentimentos vêm em primeiro lugar. Olha que legal. Os sentimentos vêm em primeiro lugar, antes de tudo. Como o poeta Cummings colocou, e que nossa racionalidade, que a ciência em sua criação valoriza tanto, é construída sobre a emoção e não pode existir sem ela. Olha que legal, gente. O que foi comprovado e descoberto é que sentimentos vêm em primeiro lugar e que a nossa racionalidade, que é o que a gente dá tanto valor, é construída sobre a emoção e que não pode existir sem as emoções. Cada vez se reconhece mais que a cognição depende das emoções. E, gente, cada vez mesmo. Dificuldade de aprendizagem na escola? Como está o campo emocional? Como foi a primeira infância dessa criança? Eu tenho dificuldade de memória. Como foi os primeiros anos da infância? Tudo isso, gente, está sendo cada vez mais claro, porque comprovado já é. Como ele apontou, Damasio, a parte racional do cérebro não funciona por si só, mas apenas ao mesmo tempo que as partes regulatórias emocionais básicas do cérebro. A natureza parece ter construído o sistema de racionalidade não apenas no topo dos sistemas regulatórios biológicos, mas a partir dele e com ele. Olha que legal. Então, nós temos lá, resumindo, né? Superficialmente falando de novo. O cérebro reptiliano, depois o cérebro mamífero, que muita coisa vem do reptiliano e se acopla, etc. E aí o cérebro humano, que a gente fala que é o cérebro racional. Só que ele não foi evoluindo e ele foi construído no topo. Ele foi construído a partir desses e com esses. Isso, assim, depois que a gente estuda, depois que a gente vê, parece óbvio. Mas isso traz muitas outras coisas para nossa relação do dia a dia, né? Então, a emoção, os sentimentos, o nosso lado emocional é a base. E a gente, o que a gente faz? A gente aprende... Esquece isso aqui, abafa isso aqui que ninguém sabe lidar, pensa e vai achar uma solução. E aí a gente tem tantos e tantos e tantos conflitos, autoestima e tudo que né, prejudica as nossas relações com o outro, nossos medos de desagradar, ou de querer se impor, ou de etc. Que fica tentando o racional resolver tudo, mas ele vem sempre do campo emocional, do corpo emocional. Então, olha que legal, a natureza parece ter construído um sistema de racionalidade não apenas no topo dos sistemas regulatórios biológicos, como também a partir dele e com ele. Do livro do Damasio, de 1994. As partes superiores do córtex não conseguem operar independentemente das respostas viscerais mais primitivas. Processos cognitivos elaboram processos emocionais, mas não conseguiriam existir sem eles. Olha que legal isso. Vem do emocional e aí o racional processa o emocional, mas o racional não conseguiria existir sem o emocional. É como se o homem não pudesse existir se antes os animais, os mamíferos, não tivessem existido. Essa parte que foi desenvolvida no cérebro deles, dos mamíferos,
permitem que nós hoje tenhamos a parte de cima. E uma coisa leva a outra. Ontem eu estava estudando sobre como funciona, né, essa questão do cérebro, etc e tal, e daí tem os desenhos aqui no outro livro. E é muito legal, assim, que eles falam que quando vem uma situação externa, né, o nosso sistema límbico, a amígdala, ela recebe informação, ela capta, né? Na verdade, que capta é o tálamo, que tá lá dentro do sistema límbico. E aí ela manda essa informação, né? O sistema límbico, a gente fala que a estradinha vai muito rápido para elaborar isso como emoção. A emoção vem. E para chegar no racional, a gente fala que é a highway. É a estradona, assim, demora para chegar lá. Milissegundos, né, gente? Milissegundos. Mas demora. Por isso que quando acontece alguma coisa muito perigosa, tipo, sei lá, você tá vendo o vulto de um carro, automaticamente você já pula pra trás, já corre, porque chegou antes no instinto de sobrevivência, na emoção. Sobreviva, sai, foge, né? Não chegou na razão pra pensar, olha, acho que é o carro, não, mas tá distante, não, mas tá perto, é melhor eu sair. Então, antes vem da emoção. Com aquela emoção, o seu racional vem, tá? Tudo bem, gente? Essa informação é bem... tudo bem, isso não quer dizer nada. Vocês vão ver como isso influencia demais o jeito que a gente lida com as nossas crianças. A gente entende isso na prática. Precisa chorar pra pedir isso? Precisa gritar pra pedir isso? Precisa ainda. Ainda não criou repertório racional sobre o emocional. Então a gente cobra delas o que elas não têm. Não tem nem a área, né? Pronto aqui. Então, processos cognitivos elaboram processos emocionais, mas não conseguiriam existir sem eles. O cérebro constrói representações dos estados corporais internos, ligando-os a outras representações armazenadas, e então sinaliza de volta ao corpo em um processo de feedback interno que pode desencadear mais sentimentos corporais em um processo cíclico, tá? Então é tudo muito orquestrado, gente. Nós que queremos assumir um controle onde não tem. A gente quer mudar o ritmo, a gente quer, não. Pensa primeiro, respira, parará. É biológico, gente, é bioquímico. E vocês vão ver depois na liberação dos hormônios. É muito, muito lindo, assim, muito bioquímico. Isso, sem dúvida, seria um choque para os filósofos do iluminismo e cientistas que afirmavam o poder da racionalidade, envolvidos em tratar as emoções como uma coisa à parte. Não porque não eram interessantes, mas em grande parte porque não havia um jeito de compreendê-las cientificamente naquele momento. Também havia razões pragmáticas para dividir a mente e o corpo. Ao estabelecê-las como territórios separados, as poderosas autoridades religiosas poderiam ser persuadidas a tolerar a dissecção científica dos corpos, o que Adam Spert chamou de acordo de território com o Papa. Em 1998 ele falou isso. Dessacralizar o corpo era um importante ponto de virada para a medicina e a religião. Esse acordo tornou possível o surgimento de uma cultura mais racional, de livre pensamento. Como resultado desse pacto, a ciência e a tecnologia foram liberadas para explorar na era industrial do século XVII e XIX, com correções técnicas para muitos aspectos da vida humana. No entanto, a vida emocional não poderia ser consertada pela tecnologia, e assim se tornou uma via secundária, algo a ser explorado no campo da ficção e não no campo da realidade. É muito interessante, né, a gente olhar para a história e entendendo de onde vem a nossa cultura, de onde vem as nossas crenças, né, por que é tão enraizado em nós. Então, assim, é algo que precisa ir mudando a sociedade inteira. A informação tá aí, mas a minha crença de que criança não pode chorar, de que o choro é errado, de que criança tem que se submeter à vontade do outro, né, tem que obedecer os adultos, de que raiva não pode ser sentida, de que coisa feia é gritar, tudo isso vem, gente, ó. Por isso que é tão difícil pra gente aceitar, por isso que dói tanto, né? Faz parte de culturas e culturas e culturas que vão sendo cada vez mais, estão vindo cada vez mais muito fortes, né? Em alguma medida, as emoções também eram um obstáculo para o ímpeto prático de produzir mais e mais, que resultou em tais melhorias drásticas na qualidade da vida material em países industrializados. Sem dúvida, o modo de vida industrial foi enormemente bem sucedido em alcançar níveis de conforto, alfabetização, entretenimento, comunicação de massa e longevidade sem precedentes. Mas uma grande parcela do sentimento humano também foi varrida pela implacável expansão do capitalismo. Gente, a gente sabe disso. Se você tá mal, se você quer dar atenção para suas emoções, a sua produção cai, né? Então, quanto mais e mais não sentir e produzir,
melhor, né? Quanto mais e mais, não, engole esse choro e vai produzir. Engole essa raiva e vai produzir. Os homens, né, estão responsáveis pela produção no mundo, por ser o provedor, são os que menos têm coragem de olhar para as emoções, né? Por quê? Porque eles são responsáveis culturalmente pelos resultados práticos, materiais, culturalmente, né? E faz com que a gente realmente varra cada vez mais a emoção como se fossem coisas completamente separadas. Por isso também que os homens adoecem mais. Olha eu concluindo aqui. Mas a gente vai ver que é verdade. Putz, meu café já tá frio. A Gisele escreveu, o mais difícil é mudarmos nosso comportamento. Sim, porque o comportamento, ele é comunicação. Ele tá comunicando algo interno, né? E aí a gente precisa olhar sim pro comportamento. A gente fala que a mudança vem dos dois lados. Eu vou me esforçando para mudar o comportamento, mas eu preciso mudar a fonte desse comportamento. Então, toda educação consciente vem da autoeducação. A antroposofia fala isso também na pedagogia Waldorf. Toda educação vem da autoeducação. A gente precisa se reeducar para conseguir educar nossos filhos conscientemente, respeitosamente, porque não faz parte de nós. Não faz. A gente vem de uma cultura que não olha para as emoções, não olha para o respeito, não olha para os valores, ela olha para resultados práticos e imediatos. Porque assim eram as crenças. Assim eram as crenças. Assim eram as verdades absolutas que se tinha em mãos. Né? E então a gente foi construído assim. E agora, a partir dos anos 90, a gente faz só 30 anos que as informações começam a vir diferente, comprovando que não é isso, não é imediato, né? Não é balela, não é frescura, não pode ser abafado, não pode ser colocado num lugar de não importância, né? É tão importante quanto, ou até mais importante, porque é a base para o cognitivo e para o racional. De modo geral, a nossa cultura ainda é essa, tecnológica e capitalista. O que estamos discutindo aqui é importante, mas ainda criticado pela cultura e pela economia. Com certeza, porque no geral, né, o que se vê, o que se olha é imediatismo, né? Então, para um governo que está no governo há 4 anos, no máximo 8 na nossa reeleição, entender que ele vai olhar para algo importante, mas que vai dar resultado daqui a 30, 40 anos, qual que é o interesse dele? Se nós, infelizmente, somos criados imediatistas para resultado ali, né, egoisticamente, né, somos egoístas e sem querer, com essa crença de que a gente tem que lutar pela nossa própria sobrevivência, porque o mundo é cruel, porque as pessoas não se olham, porque um não ajuda o outro, a gente cria os nossos filhos assim, infelizmente, claro, estamos querendo mudar isso, mas quando a gente fala que a gente precisa gritar com eles para eles aprenderem porque o mundo vai gritar com eles, a gente só está alimentando esse mundo. Né? Se a gente fala, não, o mundo é cruel, você tem que lutar. E quando a gente não atende às necessidades deles, porque eles precisam aprender a se virar sozinha, porque eles precisam aprender que eles precisam ser fortes, porque eles têm que dar conta deles, a gente tá ensinando a mesma coisa. Você tá nesses 4 anos de governo aí, pega pra você, porque é isso, cada um luta por si. Quando a gente atende às necessidades, quando a gente é responsivo quando eles são pequenininhos, ou seja, eles choram, a gente vai lá e atende. A gente não tem que ensiná-los que eles precisam se virar sozinhos, porque é isso que faz com que no futuro eles estejam lutando só por eles. Por isso que para nós é tão dolorido abrir mão ou reorganizar nossa vida para estar com nossos filhos. Ontem eu estava tentando um casal, foi muito interessante. E muitos casais me trazem isso, de que eles têm muita dificuldade de fazer a criança dormir, que ela se enrola muito, que eles ficam nervosos, que nananana. Por quê? Porque a gente tá lá lutando pela nossa sobrevivência. Eu quero que eles durmam logo porque eu quero descansar, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, Por quê? Porque a gente continua lutando pela nossa sobrevivência. Foi assim que a gente aprendeu, que a gente tinha que lutar por nós só. E aí a gente não teve isso do outro, né? E ninguém teve, gente. Não é porque uma mãe é ruim, a outra mãe não sei o que, o outro pai não sei o que. É porque aquela geração tinha essa luta. A luta das gerações das nossas mães, a grande maioria, ou das nossas avós, ou até a nossa, era de entrar no mercado de trabalho e conseguir ter respeito, porque só lá que a mulher consegue ser valorizada, ou tentar ser valorizada assim como o homem é valorizado, e assim por diante. Então, cada geração vai tendo acesso às informações e às suas lutas que fazem sim a sociedade evoluir, mas que agora tá na nossa vez.
né? As informações que chegam para nós agora, e é lógico que tem várias bandeiras a serem levantadas aqui, não é só da parentalidade consciente. A nossa sociedade agora está numa fase que tem muitas bandeiras, muitas informações em diversas áreas. Nós estamos falando aqui da educação de crianças para o futuro, etc. Mas tem diversas, tem na economia, tem na ecologia, tem no meio ambiente, tem na alimentação, tem na medicina e ok, né? A nossa geração é essa que agora vai tem acesso realmente a tudo isso e tá nessa luta de não lutar mais pela sobrevivência, né? Mas por um... Ai, que legal! Dá pra curtir comentários! Agora que eu descobri! Olha que bacana! Parênteses à parte. Então, muito legal, porque tudo que antes não podia ser consertado pela tecnologia era eliminado, não tem o que fazer. Eu vou olhar pra isso e vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada, né? Então é isso, vamos sobreviver. Vamos ter os nossos filhos educados conforme o mundo dizia que era. Porque é o que eu posso dar agora. Entendeu? Eu vou simplesmente deixar minhas crianças fazerem o que querem. Porque eu não tinha outra informação de como era que funcionava o cérebro para poder chegar nesse caminho do meio da assertividade. Né? Então é muito interessante. É necessário muita coragem para mudar e enfrentar nossa sociedade. Começando em casa. Nem fale. A coragem de desagradar. A coragem de ser julgada, porque nós não temos essa autoestima de, ok, eu sei que eu estou baseada em informações hoje científicas, atuais, mas eu me preocupo muito com o olhar dos meus pais, eu me preocupo muito com o olhar dos meus amigos, das pessoas que vêm aqui e olham e falam, nossa, que mãe, nossa, que permissiva, nossa, olha essa criança, ai, que educação mais ridícula. E a gente fica preocupado, a gente quer mostrar que não, a gente quer mostrar, não, eu quero mostrar que a minha educação, sim. Só que o que é o resultado que eu quero? Crianças obedientes não é o resultado de uma educação consciente, de uma educação respeitosa. Né? A infância é o processo de educação para um adulto respeitoso, para um adulto equilibrado emocionalmente, para um adulto justo, para um adulto... Porque ele está construindo o seu cérebro. Só que eu quero que ele já dê resposta agora para provar para os outros que a minha educação é a certa. Né? Então, essa é a grande luta, assim. Eu quero respostas imediatas, porque assim a cultura veio até hoje. A ciência veio nesse olhar, nessa tecnologia. O racional é de respostas imediatas, né? A Inês, nossa luta é por ter a vida em abundância que Jesus há 2000 anos veio nos ensinar. Exatamente. E ele dizia, não é aqui, meu reino não é desse mundo. Né? Não é aqui agora. Vocês vão colher, calma. Né? Vai com calma. Vá pelo caminho do amor, que é o que o livro fala. Vá, na dúvida, opte pelo amor. Vai ter resultados do que eu tô dizendo pra vocês, dessa abundância, desse amor, etc. Mas nós, materialistas e imediatistas, não acreditamos. A gente fala, não, Jesus tá falando de outro lugar, né? Gandhi tá falando de outro lugar, Buda tá falando de outra situação, ele não vive o que eu vivo aqui. A gente sempre tem justificativas pra racionalmente não fazer sentido. Mas agora, racionalmente, a ciência tá mostrando que é esse caminho mesmo, né? Que é esse caminho mesmo, das emoções. Em alguma medida, as emoções também eram um obstáculo para o ímpeto prático de produzir mais e mais, como eu falei lá da tecnologia, né? E isso sim, níveis altíssimos de conforto, alfabetização, tecnologia, entretenimento, comunicação, longevidade na qualidade de vida, na vida mesmo, né? Viver muito mais, porque você tem muito mais remédios e possibilidades de dormir, acordar, e iluminação, e energia elétrica, e assim por diante, né? Agora... O que realmente, né? Isso tudo foi importante para os novos passos depois. A maior parte dos danos evidentes foram sentidos pelos menos poderosos, mas essas mudanças afetaram a vida emocional de todas as classes e sexos. Em particular, o ímpeto de maximizar a produção incentivou os donos de fábricas a tratar seus trabalhadores como extensões de suas máquinas, e não como pessoas com sentimentos. Em pé durante horas em seus teares, elas não eram autorizadas nem a conversar umas com as outras. Nós nos afastamos desses extremos, mas talvez não tão longe como pensamos. As condições de exploração do capitalismo em sua fase inicial foram agora exportadas para o terceiro mundo, onde as mercadorias são fabricadas para consumo pelos ocidentais, enquanto aqueles do mundo desenvolvido frequentemente precisam colocar seus selves emocionais de lado durante a maior parte do dia, mesmo que não trabalhem mais em fábricas. Por volta do início do século XX, Freud percebeu que estávamos pagando um alto preço por essa nova civilização, com a repressão de muitas de nossas fortes emoções.
No entanto, como homem de sua época, ele acreditava que isso era um preço que valia a pena pagar e dedicou suas energias em gerenciar esses sentimentos poderosos de um modo mais racional. Seu objetivo era fornecer uma alternativa para acobertar a repressão dos sentimentos agressivos e sexuais proibidos. A sua cura pela fala ofereceu um reconhecimento mais sofisticado e consciente desses sentimentos e a capacidade de convencer a si mesmo em relação a eles. Os primeiros psicanalistas acreditavam que isso curaria a neurose e o comportamento estranho histérico. No entanto, na época em que esses procedimentos psicanalíticos estavam na moda e as pessoas estavam se tornando cada vez mais dispostas a falar sobre seus sentimentos sexuais, o sistema econômico já estava começando a avançar. Com novas técnicas de produção em massa, tornou-se cada vez mais importante criar mercados e consumidores dispostos. O saldo passou de uma força de trabalho firmemente controlada, cujos valores se centravam no autocontrole e na poupança para o futuro, em direção a uma sociedade de consumo de massa cujos desejos deveriam ser atendidos. Então imagina o choque, né? Opa, peraí. Antes eu estava só preocupada em produzir e economizar para o meu futuro, e agora Freud trouxe... Olha o papel importante, gente, dessa pessoa no planeta Terra. Freud trouxe opa, peraí, existem desejos, existem coisas que ficaram guardadas, existem necessidades ali que ficaram para trás que agora precisam ser olhados. A comercialização de novos produtos foi inspirada pela introspecção psicanalítica, a onipresença e pelo poder... A comercialização de novos produtos foi inspirada pela introspecção psicanalítica, a onipresença e pelo poder dos sentimentos e desejos inconscientes. Em particular, os anunciantes recorreram não só aos impulsos sexuais das pessoas, como também ao desejo de serem amadas, admiradas e aceitas pelos demais, o que as propagandas sugeriam que poderia ser conquistado vestindo as roupas certas, dirigindo o carro correto, comendo os alimentos apropriados ou comprando o mobiliário adequado. Olha que interessante! Claramente, seria importante que as pessoas não controlassem seus impulsos com muita força se estivessem indo gastar dinheiro em busca de satisfazer seus desejos. As restrições no comportamento sexual foram exaltadas e incrementadas década após década. O comportamento formal e controles rígidos sobre o desejo eram cada vez mais substituídos por um maior reconhecimento dos sentimentos sexuais. Pode parecer que os sentimentos estavam sendo reintegrados à cultura. Contudo, a divisão entre a mente e o corpo ainda se mantinha na ciência. A exclusão da emoção da ciência médica, com as suas origens na análise das partes componentes do corpo, como a circulação do sangue ou o processo de infecção, em grande parte continua até hoje, com médicos e empresas farmacêuticas persistindo em procurar uma cura rápida para os sintomas de mau funcionamento, em vez de buscar compreender como o organismo humano funciona como um todo. Até porque, se a gente está falando em produção, em capitalismo, em vender, em ter cada vez mais recursos financeiros, em enriquecer, para conseguir satisfazer os seus próprios desejos, né? Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um iate, eu quero comprar não sei o quê. Quanto mais eu tiver dinheiro, mais eu vou ser amado, mais eu vou ser quisto, mais eu vou provar que eu tenho valor, que eu sou importante, que não sei o quê. Mais eu vou querer produzir coisas que as pessoas queiram consumir. E mais as indústrias farmacêuticas também querem produzir remédios que cada vez mais as pessoas consumam. Então, tudo isso não é interessante pro capitalismo. Eu não tô sendo contra o capitalismo, tá, gente? É só a gente entender que uma coisa leva a outra. O socialismo tem milhares de questões super negativas e milhares de questões positivas. E o capitalismo, milhares de coisas positivas. E assim vai. A gente ainda é feito de coisas... tudo que é produzido pelo ser humano ainda é igual ao ser humano. Né? Coisas boas e ruins em todas tudo faz parte, né? Então, é interessante perceber essa história desse texto, né? Como uma coisa vai influenciando na outra. A gente olha pra Freud e vê, nossa, como ele influenciou a psicologia, como ele influenciou, criando, né, sendo um precursor aí da psicanálise, introduzindo a psicanálise, como não sei o quê. Cara, influenciou tudo. Influenciou tudo. E a gente é influenciado, tudo, uma coisa influencia a outra sempre. É assim como o nosso organismo, assim como o ser humano, nada é isolado. Nada. E isso é muito importante. Pra criança também, gente. A gente tem que olhar para aquele serzinho e entender. Ela não está fazendo uma birra porque ela não conseguiu o brinquedo. Não é isso. Nada é uma coisa só. Lindo texto, né, Thalita? Adorei também. Esse resumão, né? Lógico. É muito mais profundo que isso, mas é um resumão. No entanto,
O novo paradigma. No entanto, uma nova perspectiva, estamos acabando, gente, falta só mais uma página aqui, 2 páginas. Uma nova perspectiva, um novo paradigma está à espreita há algum tempo e pode estar dando os primeiros passos sob os holofotes. Esse paradigma tem sido variavelmente descrito como ecológico, sistêmico, cibernético, holístico. Palavras do momento, né, gente? Muito lindo. Mas isso é ecológico para você? Percebe se isso é ecológico para você? Peraí, gente, tudo é sistêmico. Gente, vamos olhar para um olhar mais holístico, as palavras que a gente está trazendo para esse novo momento da humanidade. Tudo são fases, momentos. Nossa, ele estava errado. Não, ele estava dando passo para a gente poder chegar nisso. A gente precisa entender que é assim que se evolui, gente, é passo a passo. Ganhou terreno em várias áreas, mas ainda não se tornou o modo dominante de ver o mundo. Em alguma medida, a luta para estabelecer esse paradigma sistêmico tem sido uma luta entre a nova ciência e a velha ciência. Suas origens estão no mesmo período dos anos de 1920 e 1930, em que houve um relaxamento no controle dos sentimentos. Durante esse período, houve também descobertas revolucionárias na física que desafiaram o nosso já consagrado senso de percepção humana. A teoria quântica de Max Planck revelou que o assunto não era tão sólido e estático quanto achávamos que fosse, mas que poderia ser mais bem descrito como um tipo de relação que opera em um certo ritmo durante um determinado período. A teoria da relatividade de Albert Einstein mostrou que o espaço e o tempo formam um contínuo que se curva e se dobra em torno de si mesmo. Essas noções radicais revelaram as limitações do equipamento sensorial humano. O mundo, como vemos, é uma função do nosso tamanho, conforme coloca Brian Appleyard, de 1992. Dadas as limitações na percepção humana, tornou-se claro que os pressupostos da velha ciência não podiam mais se sustentar. Alguns cientistas, como Werner, começaram a afirmar que a concepção da realidade objetiva se evaporou. A realidade que você vê depende de onde você está. O elétron é uma onda ou uma partícula, dependendo do seu ponto de vista. Mesmo quando estamos observando a realidade, nos envolvemos em persuadir sobre a situação que estamos observando. Assim, explicações lineares da velha ciência de que X causa Y não pode ser de todo verdade. Por isso que muita gente me fala assim, ai, Al, você fala isso, mas você não está lá em casa. Claro, a realidade dela é completamente diferente da minha realidade. Pessoas diferentes, agentes diferentes e assim por diante. Em vez disso, uma nova e mais interativa perspectiva foi desenvolvida, inicialmente na ciência da computação. O matemático chamado Norbert Wiener identificou pela primeira vez a importância do feedback na manutenção dos sistemas. Embora essa teoria tenha sido desenvolvida no trabalho com foguetes e mísseis, logo foi considerada mais amplamente pelo antropólogo aventureiro Gregory Bateson, entre outros, para ajudar a explicar sistemas humanos, como a família, ou até mesmo o funcionamento do organismo humano em si. O que eles descobriram foi que os sistemas trabalham para permanecer estáveis, apenas se adaptando constantemente às novas condições. E o meio que usavam para conseguir isso era utilizar o feedback sobre o que funcionou e o que não funcionou. Isso significa que se você olhar para um sistema como um todo, perceberá que ele é circular e não linear. Em vez de quebrar um sistema em partes identificáveis e tratar essas partes como se elas funcionassem isoladamente, você precisa compreender que cada sistema está interligado a outros sistemas e que eles se influenciam reciprocamente. O modo como uma pessoa se comporta afeta o modo como a outra se comporta. Olhe, pais e filhos, seus filhos são reflexos de vocês. O seu comportamento influencia, então, a pessoa inicial em um processo circular. A causa e o efeito dependem do seu ponto de vista, de onde você começa no ciclo e de quanta informação você inclui ou exclui. Não há uma verdade, mas várias verdades possíveis. Cientificamente falando, em todas as frentes de estudo e análise, gente, isso é demais. Na computação, na ciência, na biologia, na psicanálise, na psicologia, na medicina, é muito legal a gente conseguir trazer isso. Essa abordagem sistêmica penetrou em muitas áreas. Na biologia, há a ecologia e a etologia. Na psicologia, houve John Bowlby, que reconheceu que para entender as pessoas precisa se compreender seu ambiente, assim como um viverista precisa fazer um estudo científico do solo e da atmosfera.
Ao longo do tempo, suas percepções gradualmente contribuíram para uma abordagem mais interativa dentro da psicoterapia e um maior reconhecimento de que o paciente e o analista estão em uma área de atividade mútua, um sistema influenciando um ou outro, em vez de assumir que a influência é unidirecional. Gente, estamos acabando, e aí acabando, a partir do nosso próximo encontro, a gente vai falar, nós vamos fazer leituras menores, tá? Porque daí o conteúdo é bem denso, esse aqui é só a introdução. A gente vai ler assim, tipo uma página, a gente vai estudar essa página, porque realmente, como é só a introdução ainda é muito superficial, por mais que olhe que demais, né? A gente vai estudar de uma maneira mais profunda cada parágrafo, cada conteúdo em si. Cada parágrafo que for, né, estudável com profundidade. Minha visão da vida emocional é também uma visão sistêmica. Meu entendimento é de que os seres humanos são sistemas abertos, permeados por outras pessoas, bem como por plantas, água e ar. Somos moldados não só pelo que respiramos e comemos, mas também pelas nossas interações com as outras pessoas. Vivemos em um mundo social em que dependemos de complexas cadeias de interação social para trazer comida à nossa mesa, colocar roupas em nossos corpos e um teto sobre nossas cabeças, bem como para nos unir em torno de uma cultura que nos dá um senso compartilhado de significado. Nós não podemos sobreviver sozinhos, mas, mais do que isso, nossos sistemas fisiológicos e mentais são desenvolvidos ao nos relacionarmos com outras pessoas. A sociedade é o que é, porque são as crianças aprendendo a se relacionar assim dentro de casa. Tá? E for reforçando lá fora. Quando vão crescendo e indo para o mundo social, né? O mundo fora. O mundo social já começa desde a barriga. Os pais são as pessoas que mais importam no início de nossas vidas. Eles nos criam e nos dão a nossa identidade genética única. Mas mesmo com os melhores genes do mundo, isso não determina como viveremos nossas vidas ou mesmo quais serão os nossos pontos fortes e fracos. Cada célula do ser humano tem cerca de 30 mil genes, mas apenas uma fração deles se ativa em um dado momento. Além disso, eles não são ligados e desligados, mas são estimulados à ação pelo ambiente quando são úteis. A Bárbara que está aqui, estava falando esses dias da epigenética, né? A gente nasce com aqueles genes propícios ao alcoolismo, propícios à violência, propícios e assim vai. Doenças e assim vai. Já tá no gene que vai ter... O pai teve câncer de próstata, tá no gene que ele vai ter câncer de próstata. Epigenética. Tem o gene com a facilidade, né? Provavelmente é mais fácil que tenha, mas tudo que a gente vive, desde que a gente tá lá se formando no útero, etc e tal, vai estimular ou não aquele gene, tá, gente? Isso é muito legal, até para quem é espírita e acredita, não só espíritas ou reencarnacionista, independente da religião, que vem já com as coisas, tá no gene. Mas é o que a gente vive hoje que vai facilitar e estimular ou não aquilo. Por isso que os primeiros anos são importantíssimos na vida das pessoas. Além disso, eles não são ligados e desligados, mas são estimulados pela a ação pelo ambiente quando são úteis. Então, o conjunto de genes que tem muitos futuros possíveis. Qual emergirá dependerá do que acontecer. Em particular, os genes respondem à atividade bioquímica do corpo e são guiados por ela. A abundância de alimentos nutritivos ativa um conjunto de processos genéticos, enquanto a falta de comida irá acionar genes diferentes. Talvez, menos obviamente, nossas experiências emocionais e sociais também liberarão substâncias bioquímicas, como citocinas, hormônios e neurotransmissores, que desempenham um importante papel em ativar genes e determinar quem nos tornaremos. Uma razão pela qual o nosso relacionamento com nossos pais é como nenhum outro relacionamento é porque a influência de outras pessoas é mais poderosa no início de nossas vidas. O período desde a concepção, a Bárbara até fez uma história sobre isso também. O período, eu tô falando da Bárbara, gente, porque a gente estuda juntos outros assuntos e ela também é médica, também não, porque eu não sou médica, ela é médica, ela é mãe, ela é super estudiosa também sobre esse desenvolvimento da infância, então tô comentando com ela tá aqui, gente, se vocês quiserem. Bárbara Casotti, Nerlane Casotti, segui ela. O período desde a concepção até os 2 primeiros anos, grosso modo, de novo, gente, grosso modo, os 1000 dias de vida, é exclusivamente significativo, porque é nesse período que o sistema nervoso está sendo estabelecido e moldado pela experiência. Durante esse período, o modo como os pais se comportam, não é o que eles exigem deles, o que eles ensinam para eles, se eles ensinam eles para... Não.
O medo com que os pais se comportam tem tanta influência sobre a composição emocional da criança quanto sua herança genética. Suas respostas ao bebê o ensinam quais são suas próprias emoções e como gerenciá-las. Isso significa que as nossas primeiras experiências como bebês e até mesmo como fetos têm muito mais relevância para os nossos selves adultos do que muitos de nós poderíamos imaginar. Enquanto somos bebês, é que nós temos nossas primeiras sensações e aprendemos a fazer com que nossos sentimentos, quando começamos a organizar nossa experiência de um modo... Acho que eu li errado. Vou ler de novo. Enquanto somos bebês, é que temos nossas primeiras sensações e aprendemos o que fazer com nossos sentimentos quando começamos a organizar nossa experiência de um modo que irá afetar nossas capacidades de comportamento e pensamentos posteriormente na nossa vida. Acabou a introdução do livro. Gente, imaginem a densidade desse livro que vai nos dar dados e fatos explicando tudo isso, como isso acontece, tá? Aí, muitos de vocês que têm filho mais velho estão pensando, meu Deus, mas meu filho já tem mais de 2 anos, e agora? Calma, os próximos capítulos lá, parte 2, parte 3 é sobre isso, tá bom? O que vocês acharam dessa introdução? O que vocês acharam do nosso encontro de hoje? O que vocês conseguiram acompanhar, não conseguiram? Se quiserem depois me escreverem em direct falando, ai, Alce, sei lá, podia ler mais devagar, podia tirar fotos, ideias, tá? Estamos construindo juntos aí esse estudo. Quem não conseguiu assistir, assistam desde o começo. Acho que essa introdução fala bastante, explica bastante pra gente como é que vai ser o conteúdo aí. Ela trouxe mais ou menos um geral do que se trata o livro. E aí ela vai, com certeza, de tudo que ela trouxe aqui, em cada capítulo ela vai trazendo conteúdos que falam, lembra que eu falei sobre isso, lá sobre Freud? Então, aqui tá mostrando isso e isso. Lembra que eu falei lá sobre o Bowlby, John Bowlby, da criação com apego? Então, aqui, ó, tem isso, isso e isso. Então, ela vai... a gente vai conseguindo fazer esse paralelo aí, desse resumão que foi essa introdução. Importante, né, gente? Importante a gente olhar pra isso. E quanto mais a gente estudar, por mais que eu já saiba disso, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vê as fontes, quanto mais a gente vê a análise de outras pessoas, quanto mais a gente vê as críticas, vocês poderem contribuir também. Ai, Alce, tem isso, olha, disso que você falou, me veio isso, será que isso também tem a ver, etc. Ai, Bárbara, que bom! Ai, é muito gostoso. A gente sabe que a gente vai ficando cada vez mais rico, né? Muito bom, pena que eu não consigo participar sem, depois tem um bebê de 4 meses. Ai, Gia, sei como é, tá? Fica tranquilo, vai ficar gravado, assiste depois de novo quando você tiver um tempinho, vai te dando bastante base, até porque ele ainda tem 4 meses. Tem bastante coisa que você vai encontrar aqui que vai ser super rico pra relação de vocês, pra tudo, né? Pra gente poder construir, ajudá-lo, né, a construir esse futuro. Tá bom, gente? Um beijo, obrigada por estarem aqui. Me escrevam no direct qualquer ideia, qualquer sugestão. Como é ótimo ler junto, obrigada por proporcionar isso. Ai, Mari, eu quero saber como foi no Germinar, hein? Me manda um WhatsApp depois contando. E é isso, gente. Contem comigo, tá bom? Beijos, até mais.